Acabou a enrolação e o Vasco está perto de anunciar o seu primeiro reforço da janela de transferências. Além disso, tem muitas outras informações nesse Fala Gigante. Interesse por zagueiro do Internacional. Tem também novidades sobre a negociação com o volante Gabriel Pirani, atleta pedido pelo técnico Fernando Diniz, que hoje atua no futebol norte-americano. E tem também novidades sobre Vitor Sá, atacante que jogou muita bola vestindo a camisa do Botafogo em 2023, foi alvo do Vasco na janela de transferências do início da temporada e o martelo foi batido sobre esse atleta pela diretoria Cruz Maltina. Um vídeo bastante agitado, bastante movimentado, cheio de muitas informações e novidades sobre o nosso Cruz Maltino. Mas antes de começar aqui esse vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, vascaíno, muito prazer, eu sou o Lucas, você está aqui no canal do Gigante Vasco e esse é o canal do torcedor vascaíno. Eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. Tem também aqui no canal Fala Gigante, que é o segundo vídeo do dia. Esse, inclusive, que você está assistindo agora, ele chega sempre pela parte da tarde para também te atualizar sobre o nosso Cruz Maltino. E o Boa Noite Gigante, o terceiro e último vídeo aqui do canal, chegando pela parte da noite para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vasco. Então é claro, você aí, amigo torcedor vascaíno, que ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo e venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Lucas, conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei também, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação aqui do nosso conteúdo. Show? Vambora de vascaíno para vascaíno, porque é claro, aqui é muito Vasco. Vambora então, sem muita enrolação, amigo, fala logo de Vasco da Gama. Quero começar aqui, primeiramente, este Fala Gigante, só trazendo a vocês o que está acontecendo hoje dentro do departamento de futebol do Vasco, antes de entrar no assunto sobre reforços, né? Informação muito importante para você, amigo vascaíno, que após a chegada, né, do diretor executivo Admar Lopes, as coisas começaram a andar. O Vasco está agindo de uma forma mais intensa no mercado da bola à procura de reforços. Negociações, inclusive, estão em andamento neste momento. Mas é importante pontuar que o Vasco da Gama não fará loucuras nesta janela de transferências, tá? O próprio Admar Lopes antecipou isso, né, na entrevista coletiva que deu na semana passada, onde ele deixa muito bem claro que o Vasco vai adotar a mesma estratégia já utilizada nas outras janelas. Contratar jogadores parcialmente, jogadores comprando parcialmente direitos dos atletas com pagamentos parcelados ou empréstimos com opções de compras, ou seja, o Vasco vai buscar jogadores que estejam livres no mercado, jogadores que possam chegar por empréstimo ou atletas que, caso o Vasco compre, como foi o caso do Nuno Moreira, como foi o caso do Garré, como foi o caso do Lodi Augusto, vai comprar e vai parcelar a compra pagando a longo prazo. Então o Vasco já tem estratégias a serem adotadas no mercado e não realizará nenhuma loucura financeira. E eu já abro aqui esse Fala Gigante falando sobre o primeiro nome, que é o nome do Vitor Sá, que tem muito a ver sobre essa postura do Vasco no mercado da bola. Por quê? Vitor Sá é um jogador que pertence ao Krasnodar da Rússia, atleta que jogou muita bola vestindo a camisa do Botafogo na temporada de 2023, foi uma peça-chave, inclusive, para o Botafogo naquela campanha de quase título, né, do Campeonato Brasileiro. Entretanto, esse jogador, no início do ano passado, ele deixou o Botafogo pelo valor de 9.600.000 para vestir a camisa do Krasnodar da Rússia. Ele vive hoje na Rússia, longe da sua família, e o próprio já deixou muito bem claro que nesse momento tem por objetivo voltar ao Brasil e até prioriza um retorno ao Rio de Janeiro. O Vitor Sá, em uma entrevista ao Lance, ele praticamente abre as portas e tem um desejo de vir jogar no Vasco da Gama. Ele deixa isso muito bem claro na entrevista pelo fato da sua família estar aqui
nesse momento. Entretanto, diferente da postura do Vasco na janela de transferência do início do ano com relação ao Vitor Sá, parece que nessa janela o Vasco da Gama não vai avançar nas negociações por esse jogador. O motivo é o seguinte: hoje o Vasco entende, através da chegada da Dimar Lopes, as coisas mudaram internamente, então a postura que o Vasco vai adotar no mercado nessa janela de transferências com relação a perfil de contratação, tá? Será outra se comparada às últimas duas do ex-diretor executivo Marcelo Santana. Nesse momento, o diretor executivo Admar Lopes entende que o Vitor Sá é um jogador caro e não tem potencial de revenda. O Krasnodar, ele é claro, precificou o Vitor Sá, pediu um valor para liberar o jogador e o valor que foi colocado à mesa do Vasco da Gama pela liberação do Vitor Sá foi um valor que o Vasco entendeu como alto. Volto a repetir, Vitor Sá hoje é um jogador que tem 31 anos de idade e o Vasco entende que por esse valor pagar pelo Vitor Sá e não ter no futuro a possibilidade de uma revenda, não vale a pena. É um jogador que, é claro, o Vasco entende que sim, tem potencial para somar ao elenco. É um jogador de muita habilidade, um atacante, mas que, diante das condições financeiras do Vasco, até pela própria chegada da Dimar Lopes e pelo pensamento do novo diretor executivo, o departamento de futebol hoje do Vasco da Gama entende que valeria mais a pena investir nessa janela de transferências em um jogador mais jovem, que pudesse ser vendido no futuro. Então, nesse momento, a negociação do Vitor Sá está praticamente descartada, né? O martelo foi batido e não talvez da forma com que o torcedor vascaíno queria, que seria, né, automaticamente com uma chegada desse bom ponta esquerda. Ou seja, Vitor Sá praticamente deixado de lado. Concorda com essa postura aí do Vasco da Gama, amigo? Deixe a sua opinião nos comentários. E baseado exatamente na forma com que o Vasco da Gama vai atacar o mercado, eu trago aqui algumas informações importantes a vocês sobre 3 posições diferentes. Vou começar falando sobre um zagueiro, vou partir para um meio-campo e vou fechar falando sobre um volante que o Vasco tem negociações muito bem encaminhadas. Primeiro sobre o zagueiro, eu falo de Agustín Rogel, jogador hoje uruguaio de 27 anos de idade, que iniciou a sua carreira no Nacional do Uruguai. Logo diante deste destaque, né, passando por seleção inclusive de base do seu país, ele foi vendido ao Krylia Sovetov da Rússia, passou por Toulouse da França, Estudiantes da Argentina e está no Hertha Berlim desde 2022, se destacando muito, tá, no Estudiantes, inclusive na temporada em que foi vendido, sendo titular absoluto da posição e um dos grandes nomes aí do futebol argentino daquela temporada. Ele já está há 3 anos no Hertha Berlim, clube do futebol alemão, mas não conseguiu ter minutagem por lá e não à toa foi emprestado ao Internacional no meio do ano passado. Ele desde o meio do ano passado vem jogando no Inter, fechou a temporada passada com 15 jogos, uma boa minutagem no segundo semestre, mas nesse ano perdeu espaço agora com o técnico Roger Machado. Então, diante disso, ele tem um contrato com o Inter agora até o dia 31 de julho e a expectativa é que esse contrato não venha a ser renovado. Então, automaticamente, Agustín Rogel ficará pronto para um novo empréstimo, porque não é do objetivo do Hertha Berlim ter esse zagueiro uruguaio dentro do seu elenco. E aí que entra o Vasco da Gama. E não apenas o Vasco. O Estudiantes de La Plata, clube que Agustín Rogel viveu talvez o melhor momento da sua carreira, formalizou uma oferta pelo jogador junto ao Hertha Berlim e o Vasco da Gama está nesse momento observando as condições de negócio, né? Observa a situação desse jogador e acredita que é um bom jogador para reforçar o sistema defensivo do nosso Cruz Maltino. Destro, 1,90 m de altura, jogador de passagem por seleção uruguaia, tanto de base como a sua seleção principal. Então, um jogador assim, bem interessante, tá? Que serviria bastante para compor o sistema defensivo do nosso Cruz Maltino. É um jogador que o Vasco observa, tá na mira da diretoria vascaína e a gente, é claro, vai buscar ainda mais informações para trazer a vocês nos próximos vídeos. Mas é um nome que o Vasco observa, é um nome que o Vasco da Gama colocou na mira para observar as condições de negócio e, caso sejam favoráveis, avançar por uma proposta. Gosta desse nome? Deixa a sua opinião aí nos comentários. Outro nome, amigo torcedor vascaíno, que o Vasco também, neste momento, observa as condições de negócio, é o nome do Gabriel Pirani, jogador que trabalhou com o Fernando Diniz, tanto no Santos
quanto também no Fluminense. Assim como Agustin, o Vasco também consultou e buscou informações do meia Gabriel Pirani. Esse jogador interessa ao Vasco, houve já uma sondagem em relação à situação desse atleta que tem contrato se encerrando agora, no final de 2025, mas até o momento nada além de um contato com o empresário de jogador aconteceu. Nenhuma negociação ainda foi aberta pelo Vasco da Gama, né? Fernando Diniz, que é um nome que gosta muito de Gabriel Pirani e exatamente por conta disso pediu ao Vasco da Gama para ver se haveria possibilidade, se há, né, melhor dizendo, a possibilidade de uma contratação. Hoje, Gabriel Pirani é o camisa 10 do DC United, clube do futebol norte-americano. Não vê problema algum de voltar ao Brasil, até veria com bons olhos o retorno ao futebol brasileiro, principalmente por conta do técnico Fernando Diniz. Mas hoje um dos grandes entraves nessa negociação é o contrato que ele tem com o DC United. Por quê? Mesmo tendo um contrato no papel até o final do ano com esse clube norte-americano, há nesse contrato do Gabriel Pirani com o DC United uma opção de renovação do clube. Ou seja, mesmo faltando hoje 6 meses para o Gabriel Pirani ficar livre no mercado e até podendo assinar um pré-contrato, ele não pode assinar um pré-contrato porque há uma cláusula de renovação, de opção de renovação com o clube norte-americano. Então, assim, até o DC United divulgar se vai exercer ou não, né, essa opção de renovação, o Gabriel Pirani não poderá ter um novo vínculo contratual com nenhum outro clube. Para uma liberação imediata, se o Vasco realmente quiser a contratação desse jogador, o Vasco da Gama terá que fazer o seguinte, são 2 caminhos. Ou o Gabriel Pirani vai rescindir com o DC United, ou o Vasco vai pagar uma compensação financeira ao jogador. Nesse momento, na MLS, Gabriel Pirani recebe cerca de $665 mil por ano, fazendo uma conversão com a cotação atual, pouco mais de R$300 mil mensais, um salário que está bem dentro, né, dos padrões do nosso Cruz Maltino. Inclusive, de acordo aí com o Jorge Nicola, um familiar do Gabriel Pirani confirmou que há sim conversas, inclusive, entre o jogador e o meia, mas volto a repetir, nada além disso do contato entre o Pirani e o Cruz Maltino. Com relação ao DC United, ainda nada aconteceu. Bom nome? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Bom, amigo vascaíno, e vambora, né, pro segundo bloco aqui desse Fala Gigante e fechar com vocês esse segundo bloco falando sobre a negociação que está muito bem encaminhada do nosso Cruz Maltino. Vasco que hoje busca um volante no mercado da bola, né, a pedido inclusive do próprio técnico Fernando Diniz. O mercado, sabendo disso, ofereceu recentemente um nome ao nosso Cruz Maltino, que foi o nome, né, do volante peruano Sérgio Penha. Eu inclusive trouxe aqui a vocês em alguns vídeos sobre a situação deste jogador. Sérgio Penha é um volante de 29 anos de idade, atleta que hoje veste a camisa do PAOK da Grécia, não vem tendo muita minutagem por lá, mas é um jogador que aparece na lista frequente aí de convocados da seleção peruana. Um jogador que tem 49 jogos, inclusive, pela seleção do seu país, 29 anos de idade, uma idade não tão avançada, passagem por muitos clubes do futebol da Europa, na Espanha, na Itália, em Portugal, na Holanda, na Suécia, rodou aí, né, o futebol europeu, e o empresário de jogador tentou colocar esse nome no Vasco da Gama de todas as formas possíveis, foi um nome oferecido, mas que o Vasco da Gama não teve interesse na sua contratação. Sérgio Penha é um segundo volante, um camisa 8. Na seleção peruana, Sérgio Penha, inclusive, já vestiu até a camisa 10, porque é um jogador que tem essa característica mais ofensiva do que defensiva. E não é isso que o Vasco procura. O Vasco hoje busca, né, para o seu meio-campo, um camisa 5. É esse volante que o Vasco da Gama quer. E se o Vasco disse não ao Sérgio Penha que foi oferecido, o Vasco disse sim e vai, e está, melhor dizendo, né, encaminhando a contratação de Thiago Henrique Mendes Ribeiro, mais conhecido apenas como Thiago Mendes. Jogador hoje de 33 anos de idade, 1,77 m de altura, que iniciou a sua carreira no Goiás em 2010, estreando como profissional com apenas 18 anos de idade, mas foi no São Paulo em 2015 que ele se destacou. Passou 3 anos no São Paulo, sendo titular
absoluto da posição no tricolor paulista entre as temporadas de 2015, 2016 e 2017. E diante desse grande destaque, ele foi vendido à época para o Lille da França em 2017 pelo valor de 9 milhões de euros, algo em torno de 60 milhões de reais na cotação da época. Passou 2 temporadas no Lille, se destacou tanto que chegou ao Lyon, o maior clube, né, mais tradicional aí do futebol francês, pelo valor de 22 milhões de euros na época, mais de 100 milhões de reais. Ficou 5 temporadas na França, fez história, se tornou ídolo no futebol francês e logo em seguida, após o término do seu contrato, com 31 anos de idade, ele chegou ao Al Rayyan do futebol do Catar. Já está há 2 temporadas no Al Rayyan e o seu contrato com o Al Rayyan se encerra agora, tá? Nesse próximo dia 30 de junho, ficando ele assim livre no mercado da bola. Hoje, diante disso, por ser um jogador livre, o Vasco da Gama encaminhou a sua contratação. Ele chegará sem custos, tá? Ao nosso Cruz Maltino. O volante se encaixa perfeitamente no perfil que o Vasco busca, tá? Para o sistema de meio campo. Thiago Mendes é um jogador bastante interessante, atua exatamente como, né, esse primeiro volante, como eu trouxe a vocês, mas também consegue atuar como esse segundo homem de meio de campo. E teve até um destaque no futebol francês atuando como zagueiro, então é um jogador muito polivalente, algo que o técnico Fernando Diniz gosta muito. Diniz é um técnico que já fez até com o Hugo Moura. O Vasco tá perdendo, falta 5 minutos para acabar o jogo. Meu amigo, tira um zagueiro, empurra o volante para trás e joga assim dessa forma. E o Thiago Mendes é um jogador que pode fazer exatamente isso com o técnico Fernando Diniz. Então é um jogador que interessa, tem a facilidade pelo fato de hoje o empresário de Thiago Mendes ser o mesmo empresário do Léo Jardim e do João Vitor. Empresário que tem já certo contato com a atual diretoria, as negociações até com o Léo Jardim estão avançando, então isso é um ponto mais importante ainda, né, para que o Vasco feche a contratação aí do volante Thiago Mendes, mas não são apenas flores, tá? Thiago Mendes é um jogador que tem uma preocupação, sim, por conta de problemas físicos. Thiago Mendes não tá atuando com certa frequência, tá? A última partida do Thiago Mendes foi agora, no dia 24 de maio, mas ele joga no dia 24, fecha a temporada no Catar, havia jogado no dia 18 também de maio. Mas antes dessa partida do dia 18, ele ficou mais de 2 meses fora por conta de uma lesão. Então o Thiago Mendes é um jogador que assim, tem problemas físicos, tá? É um bom volante, é um jogador interessante, mas é um risco. O Vasco, com a contratação do Thiago Mendes, enfrenta um fator de risco, mas é um bom jogador. Se vier numa forma física legal, se o Vasco conseguir trabalhar nessa recuperação física do atleta, pode ter certeza que o Vasco da Gama terá um baita reforço chegando nessa janela de transferências. Thiago Mendes, que inclusive ainda nesse ano de 2025, na janela do início da temporada, foi o nome que abriu negociações com São Paulo, com Santos e com o Atlético Mineiro, mas à época as negociações não avançaram e nesse momento avançam com o nosso Cruz Maltino. Boa notícia, bom nome vascaíno, deixa, é claro, a sua opinião aí nos comentários. É o Vasco se posicionando, é o Vasco buscando reforços na janela de transferências. Se gostou, deixe seu like, curta, compartilhe. Obrigado aí por você ter ficado até o final no vídeo. É o Vascão se movimentando nessa janela que ainda nem abriu. Fique ligado, teremos muitas informações no nosso Cruz Maltino. Vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva e como eu sempre falo aqui, saudações vascaínas.